Saúde o povo de Deus com a santa paz do nosso Deus e Pai e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos fala nessa noite é o vosso irmão em Cristo, Pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra em forma de áudio devocional. Para aqueles que estiverem assistindo ou ouvindo pelo YouTube, eu peço que se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, ativem a opção de todas no sininho e curtam o vídeo, para que o YouTube venha mandar este vídeo para mais pessoas. A palavra de hoje encontra-se no livro de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 9, que tem o tema: o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Apolo e quem é Paulo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Glória a Deus. O servo do Senhor, o apóstolo Paulo, estava repreendendo a igreja de Corintos por causa da sua carnalidade. Infelizmente, o que a gente vê mais nos dias de hoje são igrejas carnais que vivem na vaidade, na luxúria, em todo tipo de pecado, achando que Deus só quer o coração e achando que a salvação é só pela graça, que não precisa fazer nada para ser salvo, quando o nosso Senhor Jesus ensinou praticamente o contrário, que o reino dos céus é tomado à força, que aquele que perseverar até o fim é quem será salvo, que aquele que for fiel até a morte, que lhe dará a coroa da vida. Fora outras passagens, que vai nos dizer, como a palavra do Senhor diz também, que ainda que o número de Israel seja incontáveis como as estrelas do céu e como a areia do mar, somente o remanescente é que será salvo, que sem santidade ninguém verá a Deus. Não tem a graça, sim. A graça é porque não merecemos a salvação, mas para entrarmos lá tem que ter a santidade juntamente com a graça. Aleluia. E Paulo repreendia, dizendo que eles eram como meninos na fé. Aleluia. Porque Paulo fez a comparação que criou ele, falando que criou eles com leite e não com manjar. Porque eles eram carnais, eram meninos na fé. Porque eles não podiam serem espirituais. Paulo disse no versículo 3, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja,
contendas e dissensões? Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então essas são as características de uma igreja carnal. Paulo fez uma lista aqui para a gente entender se a igreja que você está tem contenda, tem inveja. Se tem inveja, tem contendas e tem dissensões, é uma igreja carnal. Aleluia. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, se há essas três coisas, né? Panelinha na igreja, inveja, discussão, é uma igreja carnal, é um povo carnal. Aleluia. E Paulo diz que eles disputavam ali entre si. Um dizia, como ele diz no versículo 4, um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo. E Paulo disse, porventura não sois carnais por causa disso? Havia inveja, havia contenda naquela igreja, havia dissensão, havia disputa. Um queria ser discípulo de um, outro discípulo de outro. E Paulo diz, pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes? Quem é Paulo e quem é Apolo, senão pregadores da palavra? Somente isso. Vocês já estão idolatrando os servos do Senhor, assim como fizeram com Paulo e Barnabé, quando ele curou aquele homem que era coxo. A Bíblia diz que Paulo olhou para aquele homem e viu que ele tinha fé. No seu olhar, no olhar dele, Paulo viu que ele tinha fé e disse, levanta-te daí, salta-te, levanta-te, anda. E o homem não pulou, não levantou, mas saltou e andou. E aí eles começaram a idolatrar, chamar um de Mercúrio, o outro de Júpiter, e queria oferecer sacrifício a Paulo e a Barnabé. Paulo disse, não façais isso, pelo amor de Deus. Rasgaram suas vestes de tristeza e disse, nós somos homens pecadores igual a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Nós somente queremos pregar o evangelho, a palavra do reino de Deus, e que vocês venham se arrepender das vossas vaidades e dos vossos pecados. Somente isso. Viemos pregar a palavra de Deus para vocês se arrependerem. Nós somos homens como vocês, sujeitos a mesmas paixões. Aqui também já havia uma idolatria. Como nos dias de hoje, os teólogos só falam mais sobre Paulo, porque Paulo era quem era estudado, né? E eles comparam como se Paulo fosse igual a eles, teólogo, fariseus, Deus me perdoe, mas é verdade. Fariseus, doutores da lei, que mataram nosso Senhor Jesus e ainda hoje continuam matando os cristãos com ensinos falsos, com heresias. Aleluia. Ensinam heresias ovelhas, trazem ensinos falsos, inventam ensino da sua própria mente, criam mandamentos de homem, como Jesus disse que os fariseus faziam. Eles obedeciam os mandamentos dos homens, os costumes dos homens, mas o mandamento de Deus anulavam. Mesmo assim, são esses, a grande maioria dos teólogos, anulam os mandamentos de Deus e criam suas próprias leis, ensinam, aleluia, heresias ao povo, ensinando ensinamento de homem, sendo que o povo tem que aprender a palavra de Deus, não é ensinamento, nem invenção de homem, não. Eles lêem um texto, o que eles achou daquele texto já inventa, na sua interpretação já diz que aquilo ali tem que ser uma lei. Não é. A lei única e verdadeira é a de Deus, perfeita. Não vamos inventar uma heresia da sua mente, querer que todos aprendam aquilo e ainda pratiquem, não. O povo tem que aprender e praticar a palavra de Deus, não heresia de teologia humana, não. Conhecimento humano não serve para muita coisa. Conhecimento bom e verdadeiro é o conhecimento que vem de Deus. O que vem do homem é tudo carnal, é tudo diabólico. Assim Jesus disse, buscai. A palavra do Senhor diz, buscai o conhecimento que vem do alto, que vem de Deus. Porque a sabedoria humana é demoníaca e diabólica.
A palavra do Senhor nos diz isso. Eles já estavam idolatrando a Paulo e a Apolo. Paulo disse: não, para com isso, vocês são carnais. Quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros do Senhor somente, pelo qual vocês creram, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus é o que deu o crescimento. Mas Deus deu o crescimento, então o importante é Deus que dá o crescimento. Não importa quem plantou e quem regou. Se Deus não der vida e não der crescimento, a semente nem nasce, nem brota, nem cresce. Se não for Deus, pode plantar, pode regar, que não vai acontecer nada. Deus é quem dá o crescimento. Pelo que nem o que plantou é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É verdade. Não importa se eu preguei e outra pessoa ganhou a alma. Não importa se uma pessoa pregou e eu ganhei a alma para Jesus. Não, o importante é aquele que deu o crescimento, é aquele que fez a alma se converter. É aquele que pode levar para o céu e também tem o poder para matar e lançar no inferno. O importante é Ele. Nós não somos nada, que a gente suma e desapareça. O nosso Deus cresça em nossas vidas. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O que planta e o que rega são um, pois nós somos seres humanos. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou. Seres humanos falham. Aleluia, mas Deus é quem é importante. Aleluia. São como se fosse um só, o que planta e o que rega, porque são seres humanos falhos, pecadores. Mas cada um receberá o galardão pelo seu trabalho na obra do Senhor, sua recompensa, segundo o seu trabalho. Paulo diz: pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo diz: nós somos apenas trabalhadores, cooperadores, mas vocês quem são? O povo de Deus quem é? Que é a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Nós apenas cuidamos daquilo que é de Deus. Mas a lavoura é de Deus e o edifício é de Deus. Vocês são de Deus. Nós apenas alimentamos com a palavra de Deus. Então não merecemos glória nenhuma. Mas quem merece glória é o dono da lavoura, é o dono de vocês, é o dono do edifício, que é Deus, o vosso dono. Esse merece glória e honra e louvor e adoração. Nós somos apenas trabalhadores do Senhor, mas Ele é quem dá o crescimento. Ele é o dono da lavoura, Ele é o dono do povo, Ele é o dono do edifício, Ele é o dono de toda a criação que Ele criou. Então guarde essa palavra e não idolatre o homem, nem seja nunca um crente carnal. Fuja da carnalidade, mas vive em espírito, adorando somente ao Deus único, como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.